Alguma vez pararam para pensar no que mantém as luzes acesas, todos os dias, sem falhas? Bem, hoje vamos mergulhar num dos gigantes silenciosos por detrás da nossa rede elétrica, o transformador de potência. Vamos fazer uma espécie de check-up para perceber como é que os engenheiros mantêm este coração ao bater. E a técnica? Olhem, parece imenso com uma análise ao sangue. Ok, então para começar, porque é que este equipamento, que é enorme e completamente estático, é tão fundamental? É simples, na verdade. Ele é literalmente o coração de qualquer subestação, de qualquer sistema elétrico. Mas claro, como qualquer coração, também tem os seus pontos fracos, as suas vulnerabilidades. E é aqui que a história fica mesmo interessante, porque há aqui um paradoxo. Ao contrário de um motor ou de uma turbina, um transformador não tem peças móveis, é estático. E isso leva-nos a uma pergunta lógica, não é? Em teoria, não devia durar para sempre? Pois, se nada se move lá dentro, então qual é o mistério? Porque é que ele falha? Esta é a grande questão que vamos explorar. E já adianto, a resposta não tem nada a ver com mecânica. A resposta, e isto pode ser surpreendente para muitos, está na sua química. Exatamente na química interna. A saúde, a longevidade e, no fim de contas, a falha de um transformador. Tudo se resume a uma batalha química invisível que está a acontecer lá dentro neste exato momento. E onde é que fica então o epicentro desta batalha? Para percebermos a origem da falha, temos que olhar para os materiais que, ironicamente, foram desenhados precisamente para o proteger. Ora bem, o ponto crucial é este. A vida útil de um transformador é, na verdade, a vida útil do seu sistema de isolamento. E este sistema é composto por uma dupla essencial. Por um lado, o papel craft, que é sólido, por outro, o óleo mineral, que é líquido. A saúde destes dois, juntos, define o destino do equipamento. A dinâmica entre estes dois materiais é fascinante. Pensem nisto. O papel craft é o que dá o isolamento estrutural. O problema? Degrada-se com o calor e a umidade, que vão quebrando as fibras de celulose e tornando-o frágil. E o ponto mais crítico de todos, não pode ser substituído. Uma vez danificado, está danificado. Já o óleo é diferente. Ele também isola e arrefece, mas, e esta é a parte-chave, pode ser monitorizado e pode ser tratado. E é por isso que o óleo é a nossa janela, é a nossa fonte de informação sobre a saúde do papel e, por consequência, de todo o transformador. Ok, então, se o óleo é como o sangue do transformador, a circular por todo o lado e a recolher informações sobre o seu estado, como é que se faz o tal exame de sangue a este gigante? A ferramenta principal para isto chama-se Análise de Gases Dissolvidos, ou pela sigla DGA. Pensem nisto como uma técnica de eleição quase secreta que permite aos engenheiros ouvir o que o transformador lhes está a dizer sem nunca, mas nunca, terem de o abrir. E como é que isto funciona? Bem, o processo químico é até bastante direto. Imaginem, acontece uma falha lá dentro, pode ser um pequeno arco elétrico, por exemplo. A energia libertada é tão intensa que, literalmente, parte as moléculas do óleo. E o que acontece quando estas moléculas se partem? Elas libertam gases muito específicos que depois se dissolvem no óleo. É como deitar açúcar num café. E esses gases são as pistas químicas que nos dizem exatamente o que aconteceu. Ok, então já temos as pistas, os gases dissolvidos. A próxima pergunta é como é que os engenheiros traduzem, como é que descodificam esta linguagem dos gases para chegar a um diagnóstico exato? Esta parte da descodificação é de facto fascinante. Cada gás corresponde a um sintoma específico. Por exemplo, se aparecer metano e etano, isso aponta para um sobreaquecimento do óleo. É um sinal de cautela. Se aparecer hidrogênio, o cenário já é mais sério. Aponta para descargas parciais, o famoso efeito corona, que são pequenos arcos elétricos que vão comendo o isolamento. É um aviso. Mas, se for detectado o acetileno, aí sim é o alarme máximo. Isso significa que está a ocorrer um arco elétrico de alta energia. O perigo é iminente. E para afinar ainda mais este diagnóstico, os engenheiros não ficam por aqui. Eles pegam nas concentrações destes gases e inserem os dados numa ferramenta gráfica muito específica, chamada Triângulo Duval. Isto permite-lhes identificar, com uma precisão impressionante, o tipo exato de falha que está a acontecer lá dentro. Mas atenção, a análise de gases é só uma parte do check-up completo. Para se ter o verdadito final, para se ter a imagem completa da saúde do transformador, os engenheiros fazem ainda outros testes, desta vez físico-químicos. E estes testes são absolutamente fundamentais. Por exemplo, o teste da rigidez dielétrica, que basicamente pergunta: este óleo ainda consegue isolar a tensão ou está prestes a falhar? Depois, o teor de água, que é medido em partes por milhão. Este teste apresenta de umidade, que é, sem dúvida, o inimigo número 1 do isolamento do papel. E, por fim, a acidez. Este teste diz-nos se o óleo se está a tornar corrosivo e a começar a atacar os componentes internos, acelerando todo o processo de envelhecimento.
No fim de contas, tudo se resume a isto. O transformador fala através do seu óleo. E o trabalho de um engenheiro competente aqui não é apenas ser um técnico, é ser um tradutor. É alguém que sabe descodificar esta linguagem química complexa e agir. Agir antes que o silêncio de um apagão se instale. É esta tradução constante, este check-up químico, que no fundo mantém as nossas luzes acesas.